por um minuto, olhe ao seu redor e analise. De todas as coisas que você tem, quais são indispensáveis à sua sobrevivência? Vivemos em um mundo consumista. Muitas vezes compramos não por necessidade, mas por puro desejo. Esse fenômeno não é de hoje. Em alguns momentos da história da humanidade, enxergamos o poder de compra estando diretamente ligado à relevância de alguém na sociedade. E desta maneira, a importância das pessoas se tornou totalmente relacionada ao que elas possuem e não ao que elas são. O consumo passou a ser ainda mais incentivado quando os produtos começaram a ser fabricados em escala industrial, lá no século XVIII. E ao longo dos anos, o ato de comprar vem sendo reforçado pela publicidade. Adquirir produtos sem planejamento traz diversos males. Um deles é comprometer a renda familiar e levar ao endividamento. Para conseguir mais dinheiro a fim de manter seu padrão de consumo, muitas pessoas trabalham mais do que podem e terminam sentindo sinais de esgotamento físico e mental. Quando se compra para aliviar a ansiedade ou com a certeza de que assim é possível ser mais feliz, o consumo pode virar compulsão. Contrariando este estilo de vida tão comum dos nossos dias, a Bíblia apresenta um outro caminho. Na conhecida oração do Pai Nosso, aprendemos que Deus nos dá o pão para cada dia. Isso significa que devemos depender totalmente dele. Hoje aprenderemos mais uma lição, trazida pela oração do Pai Nosso. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Você tem fome da palavra de Deus? Então você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo a seu programa Está Escrito. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Abraço para você que está assistindo agora mesmo o programa, já seja sozinho ou com a família. Meu carinho, minha gratidão a Deus por me permitir agora estar com você, entrar na sua casa, estar ali acompanhando nesse momento importante para juntos compartilhar a palavra de Deus, que é uma luz para o nosso caminho e onde descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida. Estamos numa série muito especial falando sobre a maior oração, sobre a oração que é repetida por todo mundo, a oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensinou expressões muito importantíssimas para a nossa vida espiritual. Então, você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Eu estou aqui com a Bíblia na minha mão e eu quero que o Espírito Santo possa colocar essa verdade no meu coração. Eu também sei que você tem esse desejo. Mas antes, eu quero apresentar para você o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz, que é um presente feito com muito carinho para você e a sua família. Já sabe que você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 12 982 444449. Mande uma mensagem dizendo assim, estou assistindo o programa Está Escrito e eu quero o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. O DVD é totalmente grátis, é de graça. Você vai receber na sua casa e você vai compreender muito melhor o plano que Deus tem para você e para a sua vida. Você sabia que é muito importante para Deus? Sim, Deus ama muito você. E hoje, Ele quer abraçar através da sua palavra e as suas promessas a você que está assistindo o programa. Vamos abrir a palavra de Deus e antes vamos abrir o nosso coração e vamos falar com Ele através da oração. Nosso Pai, muito obrigado por nos alimentar cada dia. O alimento físico, o alimento material, mas também o alimento espiritual.
E hoje estamos famintos da Tua Palavra. Queremos que Teu Santo Espírito possa colocar essa maravilhosa verdade em nosso coração. Verdade que está aqui na Tua Palavra. Nós queremos fazer a Tua vontade, mas também hoje temos muitos pedidos em nosso coração. São necessidades que Tu já conheces, mas confiamos na Tua soberania e na Tua vontade. Queremos hoje compreender melhor o plano que tens para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia e vamos ler o terceiro e o quarto pedido na oração do Pai Nosso. Nós já falamos aqui que a oração do Pai Nosso tem 6 pedidos. 3 pedidos têm que ver com o nosso relacionamento com Deus. O primeiro deles diz assim: santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, olha só, o segundo pedido é: venha o teu reino. O terceiro pedido, o verso 10 do livro de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O verso 11, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você já percebeu aqui muita coisa que Jesus tem para nos ensinar? Agora, os 6 pedidos que são apresentados aqui, os 3 primeiros têm que ver com nossa maior necessidade. A necessidade de um maior relacionamento com Deus. Onde o seu nome é santificado através de nossa vida. Onde nosso maior pedido, antes das nossas necessidades, é o reino de Deus. Queremos participar do reino de graça, onde a graça de Deus cobre nossa vida. E também queremos que o reino eterno venha já, por meio de Cristo, Jesus Cristo. Agora, no meio, entre os pedidos para suprir nossas necessidades espirituais e nossas necessidades materiais, está o terceiro pedido: faça-se a tua vontade. Por quê? Você sabia que essa expressão ali tem um propósito? Ela é como uma janela, como uma porta, onde Jesus ensina assim: você primeiro tem que pedir que seja meu nome santificado, que você pode participar do meu reino, mas você tem que pedir que seja feita a minha vontade, não a sua. E eu acho que uma das partes mais difíceis da oração do Pai Nosso é essa. Porque todos os seres humanos queremos fazer a nossa própria vontade. Primeiro, não queremos aceitar a vontade de Deus, nem queremos fazer a vontade de Deus, que são 2 coisas muito diferentes. E agora vou explicar para você o seguinte. Às vezes, quando vamos para Deus, vamos com uma lista em nossa mão, dizendo assim: Pai, eu quero isso agora. Vamos, inclusive, a dar ordens para Deus. Eu quero agora. E você sabe que Deus, como Pai, Ele sabe quando dar para seus filhos o que eles precisam. Deus não vai dar a você alguma coisa que Ele sabe que ao futuro vai quebrar a sua vida, vai acabar com você. Porque nossa visão é muito curta, nossa visão é limitada, mas Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, Ele sabe quando vai nos dar aquilo que estamos pedindo. Nós temos que confiar na vontade de Deus. E muitas vezes Deus vai dizer assim: não, filho, não vou te dar porque eu te amo. Aquilo que você está pedindo,
É uma coisa que vai danar você, vai acabar com sua vida, vai quebrar com você. Eu não quero ver sofrer. Se você confia na minha vontade, por favor, aceite quando Deus diz não. Porque de trás de cada não de Deus tem uma bênção disfarçada. Detrás de cada não de Deus é uma bênção. Existe uma bênção. Agora, mais difícil que aceitar a vontade de Deus é fazer a vontade de Deus. É uma coisa muito diferente. O livro de Salmos, capítulo 103, verso 20 ou 22, diz que a vontade de Deus é feita no céu, porque todos os anjos obedecem a Deus. E Jesus me ensinou assim: antes de eu pedir o pão nosso, antes de eu colocar minhas necessidades em Deus, tenho que aprender a pedir sua vontade. Mas a pergunta é, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus? Pergunto você, Helena, Maria, Mário, José, João, você está disposto a fazer duas coisas. Primeiro, aceitar a vontade de Deus. E número 2, a fazer a vontade de Deus. E você pode dizer, pastor, o que significa fazer a vontade de Deus? Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração. Porque hoje Deus está falando você através da sua palavra. E diz o livro de Salmos, capítulo 40, verso 8. Porque eu sei que uma pessoa agora que está assistindo o programa, faz algum tempo está dizendo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas você não sabe que coisa é fazer a vontade de Deus. Vamos ver o que Deus tem para nós. O livro de Salmos, capítulo 40, verso 8, diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. É muito lindo, né? Agrada-me fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. Vou repetir mais uma vez, tá bom? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e dentro do meu coração está a tua lei. Você sabe que o diabo está em contra da lei de Deus? Porque a lei de Deus diz quem você é. A lei de Deus leva a Jesus Cristo. A lei não salva a nenhuma pessoa. A lei de Deus tem a função de nos abrir nossos olhos para ver nossa realidade, nossa condição de pecador, para procurar ao nosso Salvador. Mas o diabo diz assim, lei não existe. Você é livre, você agora está protegido pela graça de Deus e você não guarda a lei, não serve os mandamentos de Deus, porque isso já não mais serve agora. Porque o diabo não quer que você faça a vontade de Deus. O livro de Salmos diz assim, eu me agrado fazendo a tua vontade, mas tua lei está no meu coração. Por quê? Porque quando você observa, quando você guarda a lei de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, porque a sua lei é o reflexo do seu caráter. A lei de Deus é santa, é boa, é justa. É o caráter de Deus, assim diz o livro de Romanos, capítulo 7, verso 7. Algumas pessoas dizem assim, a lei de Deus já não é necessária agora, porque agora somos salvos pela fé e pela graça. E eu sei disso, porque a Bíblia fala que ninguém se salva por guardar a lei de Deus. Somos salvos pela fé e pela graça de Deus. Mas a fé e a graça de Deus não está em contra da lei de Deus. O livro de Romanos, capítulo 3, verso 31, diz assim, pela fé vamos anular a lei de Deus? De jeito nenhum. Agora, que coisa nós precisamos compreender? Quão importante é a obediência? A obediência é o fruto da fé. É a consequência de que a graça de Deus transforma o meu coração. E como transforma o meu coração? Fazendo que minha vida esteja de acordo à vontade de Deus. Olha, o livro de 1 de João, capítulo 5, verso 2. Abra sua Bíblia.
1 João capítulo 5, verso 2. Diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Você já percebeu? O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, aqueles que fazem a vontade de Deus. E você pode perguntar: pastor, mas quais mandamentos? A mim me ensinaram que a lei foi a lei de Moisés. Não. Você tem que perceber que tem uma muita grande diferença entre as leis cerimoniais, que tinham que ver com Jesus Cristo, por isso que quando Jesus morreu na cruz, já não mais precisamos de algumas leis cerimoniais. Mas a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Essa lei está no livro de Êxodo, capítulo 20. Mas você pode pensar assim: pastor, mas a mim ensinaram que essa lei, Jesus já acabou nela na cruz. Quando você vai para o livro de Tiago, capítulo 2, verso 10 ao verso 12, está falando que essa é uma lei que nos faz livres. Mas a lei da liberdade tem que ver com a lei de Deus. Inclusive, ali o apóstolo Tiago señala, ou ali coloca 2 mandamentos da lei de Deus. Porque a lei de Deus tem sua base no amor. A essência da lei é o amor de Deus. Quando eu amo a Deus, eu quero fazer a sua vontade e seu amor é colocado na minha vida, então eu obedeço a Deus, eu faço a sua vontade. Por isso Jesus falou no livro de João, capítulo 14, verso 15, se você me ama, guarde meus mandamentos. Não porque meus mandamentos vão salvar a sua vida, mas meus mandamentos estão no coração daquele que me ama. Você percebe a diferença? Agora, como eu demonstro meu amor a Deus? Obedecendo a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. Você ama a Deus? Você tem que tirar outros deuses da sua vida. Não farás escultura. Você não tem que render adoração a uma escultura. É o segundo mandamento. O terceiro mandamento: não tomarás o nome de Jeová, teu Deus, em vão. Respeite o nome de Deus. Se você ama a Deus e quer fazer a vontade de Deus, respeite o seu nome. Quarto mandamento: lembra-te do sábado para santificar. Isso é a vontade de Deus. Não é a vontade de uma igreja, não é a vontade de um líder religioso, é a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Então, ame o seu próximo. Por isso Jesus fez um resumo da sua lei: amor a Deus e amor ao próximo. Isso que significa? Os 4 primeiros mandamentos têm que ver com o nosso relacionamento e nosso amor a Deus, e os 6 próximos mandamentos têm que ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Não matarás, não cometerás adultério. Isso que significa? Amor ao próximo. A lei de Deus está no coração daquele que faz a sua vontade. E perceba um assunto muito interessante. O livro de Mateus, capítulo 7, verso 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, porventura, não temos profetizado no teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Ou seja, muitos tomam o nome de Deus, muitos falam em nome de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. E aquele que não faz a vontade de Deus, diz Jesus que não entrará no reino dos céus. Então, essa parte da oração é muito essencial, é muito importante. Faça-se a tua vontade é o seguinte: quando você vai fazer um pedido a Deus, aceite a vontade de Deus. Ainda quando você não entenda, aceite a sua vontade, porque Deus sempre quer o melhor para você. E número 2, significa que você tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui na palavra de Deus. Eu pergunto para você: as suas crenças têm um fundamento na Bíblia?
Tem muitas pessoas falando por ali que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia já não é mais necessária, que agora é melhor colocar nossos próprios desejos. Mas se você quer fazer a vontade de Deus, abra a Bíblia, estude a Bíblia, ame a Bíblia, viva o que a Bíblia diz, faça a vontade de Deus, não a vontade de um líder, não a vontade de uma pessoa, a vontade de Deus que está aqui na palavra de Deus. E Jesus me ensinou assim: faça-se a tua vontade. Dentro desse pedido também está: eu quero fazer a tua vontade. Dentro desse pedido também está: eu vou aceitar a tua vontade. Eu estou muito preocupado porque muitas pessoas vão para Deus dizendo assim: ó Senhor, eu quero isso e agora. Você sabe que o apóstolo Paulo, um homem de fé, foi para Deus com um pedido muito especial. Diz assim: por favor, Senhor, tira esse mal-estar do meu corpo, da minha carne. Jesus diz assim: basta a minha graça. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nem todos os pedidos que nós façamos para Deus têm uma resposta positiva. Mas acredite que a resposta de Deus sempre é a melhor. Mas você faça a vontade de Deus também, ainda quando as circunstâncias não sejam favoráveis. Jesus me ensinou isso. Você lembra do Getsemane? Onde Jesus pediu ao Pai: meu Pai, faça-se a tua vontade. Jesus nos ensinou com seu exemplo. Você lembra dos 3 jovens que estavam ali no tempo de Nabucodonosor, o rei de Babilônia? Quando eles foram condenados para ir para o fogo, eles disseram assim: nós não vamos adorar a estátua que o rei levantou, porque nós amamos Deus e fazemos a vontade de Deus. Que coisa estão fazendo eles? A vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Você não vai ter que inclinar, não vai que adorar a uma estátua, a uma escultura. Está obedecendo os mandamentos de Deus. E eles disseram assim: se Deus quiser, Ele vai nos livrar da morte. Mas se Ele não quiser, nós vamos continuar sendo fiéis a Deus. Isso é aceitar a vontade de Deus. Você tem que se manter firme, porque sabe que está fazendo a vontade de Deus. E logo, Jesus me ensinou o seguinte: que coisa vem depois? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando eu aceito a vontade de Deus, quando eu faço a vontade de Deus, então vem meu pedido. Qual é o seu pedido? Que coisa você está querendo na sua vida? Qual é a sua necessidade? Você sabe que a maior parte de nossas necessidades são necessidades superficiais, criadas. Não são necessidades reais. Tem muita pessoa que diz assim: eu estou necessitando, eu estou precisando do iPhone 10, do iPhone 12. Isso não é uma necessidade. Eu estou necessitando o melhor carro. Não uma necessidade. Claro que você necessita para seu trabalho, mas qual é uma necessidade real? Olha só, Deus está disposto sempre a suprir as suas necessidades reais, mas também Ele está disposto a abençoar muito você, a abençoar a sua vida, a dar você muito mais daquilo que você está pedindo. Mas primeiro, aceite a sua vontade e faça a sua vontade. Por quê? Porque muitas necessidades nossas, escuta bem o que vou falar agora, muitas de nossas necessidades são as que nós precisamos para nos levar aos pés de Jesus. Você já percebeu que as pessoas se aproximam de Deus quando têm mais necessidades? Então, qual é a sua necessidade? Quer um emprego? Você quer saúde? Você está precisando do pão, do alimento? Qual é a sua necessidade? Você sabe que sua necessidade é a maior oportunidade de Deus para mostrar a você um milagre. E aqui tem 3 expressões muito importantes. Danos significa que você reconhece que Deus é o sustentador, que Deus é aquele que vai abençoar.
E quando você reconhece que Deus é aquele que dá, você se torna grato a Deus. Seu coração tem muita gratidão e começa a desfrutar das bênçãos, ainda quando pareçam pequenas, mas você se torna muito agradecido. Número 2, diz assim, dá-nos hoje. Por que Jesus não diz assim, ó Senhor, dá-nos o pão para um mês, para um ano? Por quê? Porque Deus quer que todo dia possamos ir na sua presença. Deus quer tirar de você a preocupação. Você está muito ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Jesus diz, confia em mim. Eu estou no controle de tudo. Eu sei das suas necessidades, meu filho. Eu sei das coisas que você precisa, mas eu quero você ensinar a depender de mim. Sua necessidade sempre vai trazer a minha presença. Então, muitas vezes eu vou permitir que você sempre tenha necessidades e eu vou suprir as suas necessidades cada dia, porque eu quero que você sempre esteja na minha presença. E por que diz o pão nosso? Porque o pão não é meu, não é de você, é nosso. Significa que as bênçãos que Deus coloca em nossas mãos é para compartilhar com nossos semelhantes. Você pode ser a resposta à oração de uma pessoa que está necessitando. Você pode ser a mão ajudadora para alguém que está precisando. Deus abençoou muito você, mas você pode ser uma bênção para outras pessoas. Por isso o pão é nosso, as bênçãos de Deus é para compartilhar. E Deus tem que fazer um milagre no nosso coração, de tirar o egoísmo, o egocentrismo de nossa vida e poder colocar em nosso coração a necessidade de ajudar a outras pessoas. Porque as bênçãos de Deus é para compartilhar e a oração é para depender de Deus. Eu tenho um apelo muito especial hoje para você. Olha, eu não sei teu nome, mas Deus te ama muito. E Ele conhece a tua história. Sabe que você já se cansou de lutar, cansou de chorar, seu coração está quebrado, sua vida está destruída. Deus sabe quantas vezes você tentou o suicídio. Deus sabe das suas lágrimas. Deus sabe de suas noites que você não pode dormir. E Deus fica muito triste porque você está muito desesperado, mas você está procurando ajuda em outro lugar. Quando os braços de Deus se abrem e dizem assim, filho, eu tenho a resposta para a sua vida. Por favor, confia nas minhas promessas. Confia em mim. Você quer aceitar e fazer a vontade de Deus? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, conheces nossas necessidades e hoje pedimos a tua vontade em nossa vida. Mas também queremos fazer a tua vontade. Não somente aceitar, mas fazer a tua vontade. E queremos que supras todas as nossas necessidades. Conheces nosso coração. Conheces aquelas coisas que precisamos. Mas, por favor, nos ajuda a depender de Ti e a confiar completamente em Ti. Confiar nas Tuas promessas. Por isso colocamos nossa vida em Tuas mãos. E queremos que Jesus Cristo seja o Rei de nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir o programa. Eu tenho um convite para você. Busque uma igreja adventista do sétimo dia. Eu espero lá. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.